Criar filhos é uma das maiores responsabilidades que um ser humano pode ter. Mas, diante de tantas influências externas, como garantir que eles cresçam seguindo os princípios bíblicos? Essa é uma pergunta que muitos pais cristãos se fazem todos os dias. A verdade é que educar um filho nos caminhos de Deus não acontece por acaso. É um trabalho diário, intencional e cheio de desafios. Muitos pais acreditam que levar os filhos à igreja aos domingos é suficiente para que eles tenham uma vida espiritual saudável. Mas será que isso realmente basta? A Bíblia nos ensina que os filhos são herança do Senhor e que é nossa responsabilidade ensiná-los no caminho certo. Isso significa que a educação cristã deve começar dentro de casa, com base na palavra de Deus e no exemplo que os pais dão. O problema é que, muitas vezes, na correria do dia a dia, essa missão acaba ficando em segundo plano. Os filhos passam mais tempo na escola, na internet ou com os amigos do que aprendendo sobre Deus. E quando percebem, já estão absorvendo valores e comportamentos que não condizem com a fé cristã. Por isso, a primeira grande lição para educar filhos segundo a Bíblia é entender que essa responsabilidade não pode ser delegada a ninguém. Não é tarefa exclusiva da igreja, da escola ou de qualquer outra instituição. O papel dos pais é fundamental, mas como fazer isso de forma prática? A Bíblia nos dá princípios claros sobre a educação dos filhos. Um dos versículos mais conhecidos sobre esse tema está em Provérbios, que diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Esse texto revela um princípio poderoso. A educação que damos na infância molda o futuro dos nossos filhos. Muitos pais se preocupam apenas com a correção e a disciplina, mas esquecem que a instrução vem antes. Não adianta apenas corrigir os erros se não houver um ensinamento sólido desde cedo. Mas como instruir uma criança no caminho certo? O primeiro passo é viver aquilo que se ensina. Os filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Um pai que ensina sobre honestidade, mas mente em pequenas situações do dia a dia, está transmitindo uma mensagem contraditória. Uma mãe que fala sobre paciência, mas perde a calma por qualquer coisa, ensina sem querer que a paciência não é tão importante assim. Isso mostra que a criação dos filhos começa com a transformação dos próprios pais. Antes de esperar que os filhos sigam os princípios bíblicos, é preciso que os pais vivam esses princípios. Se os filhos veem os pais orando, buscando a Deus e tendo uma vida reta, eles aprenderão naturalmente a fazer o mesmo. O segundo passo é ensinar a palavra de Deus de forma constante. Em Deuteronômio, há um mandamento que diz que devemos falar sobre os ensinamentos do Senhor quando estivermos sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Isso significa que o ensino da Bíblia deve estar presente em todos os momentos da rotina familiar. Um erro comum de muitos pais cristãos é limitar o ensino da palavra apenas aos cultos na igreja ou às aulas da escola bíblica dominical. Mas a verdade é que os filhos precisam aprender sobre Deus dentro de casa, de maneira natural e diária. Isso pode ser feito de várias formas, como lendo a Bíblia juntos, conversando sobre princípios cristãos no dia a dia e orando em família. A oração, aliás, é um dos pilares mais importantes da criação dos filhos. Um lar onde a oração é valorizada se torna um ambiente onde Deus está presente. Quando os filhos crescem vendo os pais orando por eles, aprendem que a oração é uma ferramenta poderosa. Além disso, a oração pelos filhos é essencial. Muitos pais se preocupam apenas com a parte visível da criação, como alimentação, educação e segurança, mas esquecem da parte espiritual. Orar pelos filhos é um ato de amor e proteção que gera frutos para toda a vida. Outro ponto essencial na educação cristã dos filhos é estabelecer limites claros. Muitos pais confundem amor com permissividade e acabam criando filhos sem disciplina. A Bíblia nos ensina que Deus corrige aqueles a quem ama, e os pais devem fazer o mesmo. A disciplina bíblica não significa punição severa ou autoritarismo, mas sim ensinar a diferença entre certo e errado com amor e firmeza. Filhos que crescem sem limites claros tendem a se perder, pois não sabem até onde podem ir. Quando os pais estabelecem regras baseadas na palavra de Deus, estão mostrando o caminho seguro para seus filhos, mas de nada adianta impor regras sem explicação. Os filhos precisam entender por que certos comportamentos são errados e quais são as consequências de suas escolhas.
Em Provérbios há um ensinamento que diz que a vara da disciplina traz sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a mãe. Isso significa que a correção é parte essencial do crescimento, porém, ela deve sempre ser acompanhada de amor e ensinamento. Outro princípio bíblico fundamental para a criação dos filhos é ensinar-los a ter um relacionamento pessoal com Deus. Muitos pais se preocupam apenas em transmitir regras e tradições religiosas, mas não ensinam os filhos a buscar a Deus de verdade. Isso pode fazer com que, na adolescência ou na juventude, eles se afastem da fé, pois nunca desenvolveram um relacionamento genuíno com Deus. Para evitar isso, é importante mostrar que Deus não é apenas um conceito, mas um pai amoroso que deseja um relacionamento com cada um de nós. Isso pode ser feito incentivando os filhos a lerem a Bíblia por conta própria, a orarem sozinhos e a compartilharem suas experiências com Deus. Quando os filhos percebem que Deus é real e que a fé não é apenas uma tradição familiar, eles terão muito mais chances de permanecer no caminho certo ao longo da vida. Além disso, é fundamental ensinar os filhos a escolherem bem suas amizades. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e isso é uma realidade. Muitas vezes, os filhos são influenciados mais pelos amigos do que pela própria família. Por isso, os pais devem estar atentos a quem faz parte da vida dos filhos e orientá-los sobre a importância de andar com pessoas que compartilham os mesmos valores. A criação de filhos segundo os princípios bíblicos exige dedicação, paciência e, acima de tudo, amor. Não há uma fórmula mágica, mas há um caminho seguro, que é seguir os ensinamentos de Deus. Quando os pais assumem essa missão com seriedade e fé, Deus capacita e fortalece para que eles possam cumprir esse chamado com excelência. Criar filhos nos caminhos do Senhor é um dos maiores legados que alguém pode deixar. Afinal, quando ensinamos uma criança no caminho certo, estamos impactando não apenas sua vida, mas também as futuras gerações. Por isso, mais do que ensinar com palavras, é necessário ensinar com atitudes, com testemunho e com um amor que reflete o próprio amor de Deus. Além de ensinar os princípios bíblicos e incentivar uma vida de oração, outro aspecto fundamental na criação dos filhos segundo a palavra de Deus é o cultivo de um ambiente familiar saudável. A casa deve ser um refúgio seguro, um lugar onde os filhos se sintam amados, acolhidos e valorizados. Muitas famílias enfrentam desafios como brigas constantes, desentendimentos e falta de comunicação. Isso gera insegurança nos filhos, que podem crescer sem referência de amor, respeito e união. Como pais cristãos, é necessário construir um lar baseado nos princípios de Cristo, onde reine a paz, o amor e o respeito mútuo. A Bíblia nos ensina que os pais são os primeiros responsáveis por instruir seus filhos no caminho da verdade. Em Provérbios 22:6, está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas como ensinar na prática esses princípios? O primeiro passo é cultivar um ambiente de amor e respeito dentro de casa. Isso significa que os pais devem demonstrar carinho, paciência e compreensão, evitando discussões desnecessárias e resolvendo conflitos de maneira pacífica e respeitosa. Além disso, a rotina familiar deve incluir momentos de devoção. A leitura da Bíblia, o louvor e a oração em família são essenciais para fortalecer a fé dos filhos. Imagine o impacto de uma criança que cresce ouvindo seus pais orarem todos os dias por ela, ensinando valores e compartilhando experiências de fé. Esse tipo de ambiente molda o caráter e prepara a criança para enfrentar os desafios do mundo com confiança e esperança. Outro ponto fundamental é ensinar pelo exemplo. Não adianta falar para os filhos que eles devem orar e buscar a Deus se os pais não fazem o mesmo. Eles precisam ver a fé sendo vivida dentro de casa, nos pequenos gestos do dia a dia. Como os pais tratam um ao outro, como lidam com os problemas, como administram o tempo e como reagem às dificuldades são aspectos que ensinam mais do que qualquer palavra. Os filhos aprendem muito mais pelo que veem os pais fazendo do que pelo que escutam. Além disso, é fundamental ensinar os filhos a lidarem com desafios e frustrações com base na fé. O mundo moderno ensina que devemos evitar o sofrimento a qualquer custo e buscar a felicidade a todo momento. No entanto, a Bíblia nos ensina que a vida é feita de desafios e que o sofrimento pode ser um meio de crescimento. Em Tiago 1:2-3 está escrito: meus irmãos,
Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se os pais protegem os filhos de qualquer tipo de sofrimento, impedem que eles desenvolvam a resiliência e a maturidade necessárias para enfrentar a vida. O segredo está em ensinar-los a confiar em Deus mesmo nas dificuldades, a buscar sabedoria na palavra e a entender que cada desafio é uma oportunidade para crescer espiritualmente. A disciplina é um dos pilares mais importantes da criação de filhos, segundo os princípios bíblicos. A Bíblia ensina em Provérbios 13, 24 que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. No entanto, a disciplina bíblica não se trata de punição severa ou violência, mas sim de correção com amor, ensinando a criança a diferença entre o certo e o errado e mostrando os caminhos corretos a seguir. Muitos pais têm medo de disciplinar os filhos porque não querem ser vistos como autoritários ou porque sentem culpa em dizer não. No entanto, crianças que crescem sem limites claros podem se tornar inseguras, desrespeitosas e até mesmo rebeldes. A disciplina bíblica não tem a ver com punição, mas sim com ensino e formação de caráter. Por isso, é importante que os pais aprendam a corrigir os filhos com amor, sendo firmes, mas sem perder a paciência. Isso significa aplicar consequências justas para os erros, mas também reconhecer e reforçar os comportamentos corretos. Outro princípio bíblico essencial é o ensino sobre a importância do trabalho e da responsabilidade. Desde pequenos, os filhos devem aprender que todas as ações têm consequências e que o esforço é recompensado. Em Provérbios 22, 29 lemos: "Vês um homem hábil no seu trabalho, ele será admitido na presença dos reis, não ficará ao serviço de gente obscura." Isso significa que quando ensinamos nossos filhos a serem responsáveis, estamos preparando o caminho para um futuro de sucesso. Não se trata apenas de ensinar sobre tarefas domésticas ou obrigações escolares, mas de mostrar o valor do esforço, da disciplina e da dedicação em tudo o que fazem. Outro princípio fundamental na criação dos filhos é o ensino sobre generosidade e serviço. Em Atos 20, 35, a Bíblia nos lembra que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ensinar as crianças a ajudarem os outros desde cedo é uma forma de desenvolver um coração generoso. Pequenos gestos, como doar roupas e brinquedos, ajudar um amigo necessitado ou simplesmente ser gentil com os outros, fazem toda a diferença na formação de um caráter cristão sólido. Além disso, ensinar sobre responsabilidade financeira também é uma lição importante. A Bíblia fala muito sobre a administração dos recursos e ensina que devemos ser bons mordomos daquilo que temos. Desde pequenos, os filhos podem aprender a importância de poupar, compartilhar e investir com sabedoria, evitando o desperdício e aprendendo a valorizar o que têm. Outra lição importante é ensinar os filhos a lidarem com as frustrações da vida de maneira saudável. Muitas crianças crescem sem saber lidar com o não, porque estão acostumadas a receber tudo o que pedem. No entanto, aprender que nem sempre conseguimos o que queremos é essencial para formar um caráter forte. Na vida cristã, nem sempre Deus nos dá o que pedimos de imediato, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ensinar os filhos a terem paciência, a confiarem no tempo certo de Deus e a perseverarem diante das dificuldades é um presente que os ajudará por toda a vida. Além disso, é importante incentivar a gratidão e a humildade. O mundo ensina que o sucesso é medido pelo que se possui, mas a Bíblia nos mostra que a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, e sim no relacionamento com Deus. Ensinando os filhos a serem gratos por tudo que têm, os pais ajudam a construir um coração generoso e cheio de contentamento. Filhos gratos são mais felizes